Como dar um basta na sua procrastinação. Curtiu? Pois é. Esse é o tema de hoje. Eu sei que o tema de hoje, muitos procrastinadores. Oi, Gabriel! Bem-vindo, querido! Oi, mo, chegou? Eu sei que muitos procrastinadores... Ei, malhado, bem-vindo! Vão deixar para assistir a live depois, mas eu te convido a assistir hoje. Assista hoje essa live, hein? Assista hoje essa live. Lina, querida, vamos descobrir se a gente é procrastinador ou não. Vou fazer um teste com você, vou ver o seu nível de procrastinação. Porque sim, todo mundo procrastina, né? Agora existem níveis de procrastinadores que não é tão legal assim. Ei, maninha, bem-vinda! Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje começar a dar uma reviravolta na nossa vida. Vamos dar um basta na nossa procrastinação. Fernando, querido, bem-vindo. Ó, vamos marcar. Estão faltando 2 sessões só pra gente finalizar, hein? Nosso coaching. Vamos marcar, hein? Ó, a B tá chegando. Vamos junto. E vamos deixar de lado a nossa procrastinação. Vamos deixar de lado. Se você conhece alguém que procrastina muito, eu vou te convidar a chamar essa pessoa para essa live. E diz para ela, não deixa para amanhã não, minha filha. Vamos hoje, dá um basta nessa história pra gente poder ter uma vida de qualidade. Porque vocês vão perceber isso, que quem não procrastina, na verdade, vive com qualidade, vive plenamente. Quem procrastina deixa a vida passar e vira um mero espectador da vida. Hey, querida, seja bem-vinda. Fernando, seja bem-vindo. Vamos chegando para a nossa live para a gente aprender hoje a não procrastinar. Vamos aprender o que acontece dentro do nosso cérebro que faz com que a gente procrastine e vamos sair daqui com estratégias. Eu quero te apresentar 4 estratégias poderosas para você deixar de procrastinar. 4 estratégias que eu uso na minha vida. E quem me conhece fala, nossa, Kel, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Resposta, eu não procrastino. Joyce, que saudade de você, minha flor. Seja bem-vinda, que honra te ter aqui, viu? Ju, seja bem-vinda, que honra te ter aqui. Hoje a gente vai falar de procrastinação. A gente vai aprender, a gente vai fazer um teste, então você já pega aí um papel e uma caneta que a gente vai fazer um teste para ver qual é o seu nível de procrastinação. Vocês vão sair daqui com estratégias. Gil, querida, seja bem-vinda. Vão sair daqui com estratégias para vencer a procrastinação e para deixar de ser um espectador da vida de vocês, gente, e começar a ter as rédeas da situação como é necessário. Não é verdade? Então sejam todos bem-vindos. E para poder beneficiar quem não procrastinou entrar na live, nós vamos começar a nossa live trazendo, em primeiro lugar, uma pesquisa. Lafayette, querido, seja bem-vindo. Uma pesquisa recente que comprova, gente, que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. É muito. A cada 10 pessoas que você conhece, 2 são procrastinadoras crônicas. Todos são procrastinadores, mas 2 são crônicas. E dos estudantes de ensino médio universitários, 70 a 90%, é muita gente ou não é? Também são procrastinadores crônicos. Então, procrastinar é algo que acontece na vida de muitas pessoas. Joseph Ferrari é uma sumidade no assunto de procrastinação. Ele é professor da Universidade de DePaul, em Chicago. E ele conceitua a procrastinação como sendo um atraso intencional e frequente da execução de uma tarefa, seja de começar aquela tarefa ou terminar aquela tarefa, gerando dentro da gente um desconforto, um sentimento de culpa, arrependimento e ansiedade. Então a procrastinação é um atraso intencional e frequente, que acontece com uma certa frequência na nossa vida, de execução de determinadas tarefas. Ou eu atraso para começar, ou eu atraso para terminar. Elvino, querido, seja bem-vindo.
Ou eu atraso para começar uma tarefa, ou eu atraso para terminar. E isso gera dentro de mim um desconforto muito grande, de culpa, arrependimento, ansiedade. Quais são os elementos da procrastinação, gente? Adiar algo importante sem motivo para adiar, para fazer uma outra coisa no lugar que não seja tão importante, mesmo sabendo que lá adiante vai ter consequência negativa. A longo prazo isso não vai ser legal. E isso é uma decisão intencional. Mesmo que às vezes a gente faça como um hábito, mesmo que pareça que a gente está tomando a decisão inconscientemente, na hora que a gente toma a decisão, a gente tem consciência, a gente sabe, estou procrastinando. Mesmo que seja algo automático que a gente faça na vida da gente. Você sabe o que está fazendo. Você tem consciência do que está fazendo. E todo mundo procrastina. Quando é que a procrastinação vira um problema? Quando o impacto dela começa a ter consequências negativas, gente, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E o que acontece dentro do cérebro do procrastinador? Que é uma guerra que acontece dentro do cérebro dele. É uma guerra entre o córtex pré-frontal, que é o sistema racional, com o sistema límbico, que é o sistema da emoção. Sabendo que a nossa tomada de decisão é sempre baseada na emoção, por mais, entre aspas, racional que a gente seja. Então, o córtex pré-frontal, que é essa casca que nós temos em cima, né? Nós temos aqui o nosso cérebro primitivo, evolutivamente falando, né? O nosso cérebro primitivo, a gente tem o nosso sistema límbico, dos mamíferos, emocional, e em cima o racional dos primatas, o córtex, a casca. O córtex é que vai nos levar a fazer previsões de futuro, a fazer planejamento de longo prazo. E o que o sistema límbico nos leva a fazer? A busca de uma recompensa imediata. É o subconsciente que manda, é o sistema dopaminérgico. A dopamina, gente, é um neurotransmissor que tem no nosso cérebro que antecipa a recompensa. É a dopamina que domina o nosso cérebro, por exemplo, quando você tem um vício. Quando você tem um hábito que você costuma sempre fazer. Ela te motiva, inclusive, a agir. A falta de dopamina, por exemplo, causa um mal de Parkinson. Então, ela também tem essa história do motor, do agir. Então, esse sistema dopaminérgico, esse sistema emocional, ele tá brigando com o racional. Cléria, querida, bem-vinda! Elisete também bem-vinda, sejam bem-vindas. Estamos aqui trazendo a guerra que acontece dentro do nosso cérebro quando a gente procrastina. Só que, gente, esse sistema emocional, esse sistema límbico, ele existe há milhões de anos. E o sistema do córtex pré-frontal racional? Há milhares. Então, uma guerra de milhões contra milhares de anos. Imagine você como essa guerra é difícil de ser vencida, né? Então, no sistema límbico, o que manda é comer na hora, dormir na hora que quer. Igual um cachorrinho, né? Tá com fome, come. Tá querendo brincar, brinca. Tá querendo dormir, dorme, né? Isso é o sistema límbico. Só que nós, seres humanos, não podemos ter esse imediatismo sempre. Aliás, a nossa evolução veio daqueles que, ao invés de comer na hora, sabiam estocar comida. Não é verdade? Então, o que acontece quando a gente entende isso? A gente entende que precisa fazer com que o nosso córtex, com o nosso sistema racional, consiga se sobressair, já eu te digo como, consiga se sobressair ao nosso sistema límbico, emocional. Celso, querido, Deise, Jaque, sejam todos bem-vindos, viu? Estamos aqui trazendo a guerra que acontece dentro do nosso cérebro quando a gente deseja procrastinar. E aí, a procrastinação, gente, no fundo é o quê? É a busca pelo prazer imediato. É o poupar energia. Sim! Porque o que o nosso cérebro vai falar? Eu tenho uma tarefa difícil para fazer e uma tarefa prazerosa. O que você acha que o seu cérebro, que gosta de poupar energia, porque ele parado, ele já consome 25% da energia do seu corpo, o que você acha que seu cérebro vai querer que você faça? Procrastine. Quando você pensa em procrastinar, dá até aquele alívio imediato, né? Eu vou fazer esse relatório amanhã. Ufa, que alívio. Claro, o seu cérebro vai poupar energia.
Então a procrastinação tem todo esse jogo dentro da gente, além da dona dopamina, que é a antecipação da recompensa. E quanto mais imediata essa recompensa, mais dopamina o meu cérebro joga para me convencer que é para eu fazer aquilo, aquela tarefa prazerosa, ao invés do imposto de renda, que você sempre deixa para a última hora. Todo ano você sofre, não é? De deixar ali para a última hora seu imposto de renda. Todo ano você sofre com isso, mas a dopamina no ano que vem, se você não mudar, e hoje que a gente começa a mudar essa questão dentro de você, a dopamina no ano que vem vai querer te levar a ir andar, vendo o sol, o céu ensolarado, fazer várias coisas e deixar mais uma vez para a última hora o seu imposto de renda. E quais são as raízes neurobiológicas da procrastinação, gente? Foi feita uma pesquisa em 2011 no Brooklyn College com a doutora Laura Rabin. O que ela descobriu? Ela descobriu que o cérebro dos procrastinadores crônicos, eles têm um déficit nessa área de processamento do córtex pré-frontal. Então eles têm menos conexões no córtex pré-frontal. Você vai falar, pronto, agora lascou. Então eu sou um procrastinador crônico, eu não tenho jeito, eu tenho um déficit aqui, e aí pronto, já achou até a sua desculpa para procrastinação, né? Próxima vez, não entreguei meu relatório não, porque eu tenho um déficit, né, no meu processamento do córtex pré-frontal, eu vi lá na live da Kel. Não, nada disso, eu vou te ensinar como que você vai fazer para que você recupere esse déficit hoje, tá? Você vai aprender comigo. Além disso, a doutora Laura notou que essas pessoas procrastinadoras crônicas, elas têm inabilidade na regulação das emoções. Isso é um pouco óbvio, por quê? Porque a gente já sabe que a regulação das emoções vem de conexões neurais aqui do órbito frontal e do ventro medial. Se a pessoa tem menos conexões, tem um déficit nessa área, então ela não tem uma regulação das emoções. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual 70 a 90% dos estudantes são procrastinadores. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas o cérebro do adolescente, ele amadurece de trás para frente. Então, um dos últimos lugares que amadurece o cérebro do adolescente é o córtex pré-frontal. Então, por isso eles não regulam muito as suas emoções. Por isso eles procrastinam mais. Ei, Pri, querida, seja bem-vinda, amada. Por isso eles procrastinam mais. Por quê? Porque ainda não está formado o cérebro deles. Por isso, agora ficou tudo tranquilo para você, né, que é mãe de adolescente jovem. Por isso eles procrastinam. Porque se a procrastinação tem a ver com a ativação do córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal ainda não está formado no adolescente e no jovem, e ele só se forma aos 21 anos, olha só se forma aos 21 anos. Então, se isso acontece, provavelmente a gente não pode cobrar dos nossos adolescentes e jovens um nível de não procrastinação que a gente tem. Faz sentido, né? Outra causa que favorece a procrastinação, gente, existem alguns transtornos mentais que favorecem a procrastinação, como o TOC, o TDAH e a depressão. E isso aí precisa ser tratado. Mas se você não tem nenhuma desses transtornos mentais, talvez existam algumas questões cognitivas, algumas crenças que você traz com você que faz com que você seja procrastinador. A psicologia, ela descobriu 6 crenças dos procrastinadores crônicos. Eu quero que você ouça essas crenças e veja se alguma delas se encaixa com você. Tá fazendo sentido tudo isso que a gente tá conversando? Me joga um coração aí, gente, só pra eu saber que o que eu tô falando aqui, vocês estão seguindo comigo, pra eu poder passar pra essas crenças. Me diz aí, ó, tô ganhando coração. Tá fazendo sentido, né? Jóia, eu tô vendo que alguns corações são de Bruno. Dá coração aí, gente, isso!
Quais são... Eu amo esses corações, vocês não estão entendendo, tanto que isso me deixa feliz. Sou igual criança. Quais são as crenças que um procrastinador tem? Primeira crença. Se você achar, gente, que você tem uma crença dessa, escreva. Não deixe passar, não. Escreva no papel. Você tá com papel e caneta aí, né? Que a gente vai fazer já já o teste para ver seu nível de procrastinação. Escreva. Mari, querida, seja bem-vinda. Escreva aí. Eu vou trazer 6 crenças. Se você tiver uma delas, você já escreve no seu papel para você. Primeira crença. Ninguém manda em mim. Gente, se você tem essa crença muito forte dentro de você, você vai procrastinar tarefas que vão mandar para você. Porque você vai precisar provar. E o seu cérebro, ele é um fiel escudeiro, ele vai provar tudo que você acredita, ele faz com que aconteça. Se você realmente acredita que ninguém manda em você, você vai provar isso não cumprindo as tarefas no prazo. Essa é a primeira crença. Segunda crença. Se não for incrível, é horrível. Beli, querida, seja bem-vinda. Estamos aqui nas crenças de quem é procrastinador. Primeira crença, ninguém manda em mim. Se você tem essa crença, escreve aí, porque nós vamos dar um basta nela ainda hoje. Segunda crença, se não for incrível, é horrível. Então, uma pessoa que pensa nisso, ela procrastina de entregar uma tarefa, porque ela nunca vai achar que aquela tarefa está suficientemente boa. Então ela tem dificuldade de finalizar as tarefas dela, ela tem medo de falhar. Essa é a segunda crença do procrastinador. Terceira crença do procrastinador, eu tinha muito essa crença. A terceira crença é assim, falta de energia. É você acreditar, crença de um perfeccionista, exatamente, Jaque. É você acreditar que você só pode fazer alguma coisa se você estiver 100% bem. Sabe o que vai acontecer com você? Se você acreditar nisso, você nunca vai começar as tarefas na hora certa. Porque talvez você nunca esteja 100% bem. Então, você adia o início das suas tarefas. Porque você tem essa crença falsa que precisa estar 100% bem para poder fazer alguma coisa. Quarta crença. A vida é curta. Quem tem essa crença, essa pessoa vai buscar recompensa imediata. Ela vai querer prazer o tempo todo. E sim, a vida é curta para o prazer, gente, mas também para as nossas responsabilidades. A gente não pode deixar de cumprir as nossas responsabilidades, não é? Então essa quarta crença, ela tem a ver com isso. Eu preciso curtir a vida doidado, né? Aquele filme da minha época, quando eu era criança, na sessão da tarde só passava esse filme. Quem tem mais de 40 sabe que filme é esse. Curtindo a vida doidado, né? Mas não é, essa não é a realidade da gente. Quinta crença, intolerância à incerteza. Quando a pessoa tem muito medo da incerteza, ela costuma procrastinar decisões importantes. Então, de repente, o seu emprego que você percebe que não te cabe mais, né? Um relacionamento que você percebe que não te cabe mais. Se você tem essa crença, esse medo da incerteza, ai meu Deus, se eu fizer isso e depois como eu vou ficar, acaba que você vai ser procrastinador nas suas decisões. E a última crença é a falta de capacidade. A história, eu não consigo, eu não dou conta. Se eu começo a acreditar nisso, que eu não consigo e não dou conta, o meu cérebro vai acreditar piamente. E ele acreditando piamente, ele vai fazer com que você nem comece a sua tarefa. E por que eu estou trazendo crenças? Kel, por que você está trazendo crenças? Porque, gente, uma ação, ela não surge do nada. Tem uma situação que vai gerar na gente um pensamento. Toda situação gera na gente pensamentos. Esse pensamento dentro de nós nos traz uma emoção que nos leva a um sentimento. Sentimento bom ou ruim. E a partir daí é que eu decido como eu vou agir. Então, por exemplo, eu tenho aquela crença anterior, ninguém manda em mim. Eu tenho isso, ninguém manda em mim, tá? Aí uma pessoa me manda, situação, a pessoa manda em mim. Meu pensamento, minha crença é ninguém manda em mim. Qual é o meu sentimento? Raiva. Minha emoção, raiva. Isso causa um sentimento ruim. Se isso causa um sentimento ruim, eu não vou agir. Entendeu como acontece dentro da gente? Elane, querida, seja bem-vinda. Entenderam? A outra crença que eu trouxe para vocês. Se não for incrível, é horrível.
Então você tem essa situação, você fez o seu projeto, pensou, se não tiver incrível vai ser horrível. Isso gera em você, de repente, a emoção da tristeza. E porque você tá triste, te traz um sentimento ruim. E aí você não tem coragem de entregar. Fez sentido? Vamos pensar, tá fazendo sentido? Vai me mandando aí corações. Falta de energia. Falta de energia. Eu tenho esse pensamento. Se eu não estiver 100% bem, eu não consigo fazer nada. Ok. Então vem algo e eu tô cansada, tô numa pandemia, tô super cansada. Isso traz o pensamento que eu não tô bem, não tô com energia. Isso traz pra mim uma emoção às vezes de raiva, porque eu não tô bem, porque eu tô numa pandemia, que coisa chata, eu queria estar diferente. Euciene, querida, bem-vinda. Eu fico com raiva daquilo, isso me traz um sentimento ruim e eu não faço. Fez sentido? Então vocês estão percebendo que essas crenças, elas acabam levando a pessoa a não fazer o que ela tem que fazer? Percebe? Então por isso que eu preciso ver que crenças estão por trás da minha procrastinação. O que é que me impede de fazer? E aí, quando eu descubro isso, gente, eu consigo cortar com o ciclo da procrastinação. Então eu descubro qual é a minha crença. Porque essa minha crença, ela amplia o desconforto em fazer a tarefa. Porque se a tarefa já não é prazerosa, eu tenho uma crença que me traz um sentimento ruim, aí é que eu não vou fazer mesmo. E quanto mais eu tiver intolerância a esse desconforto, aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter a necessidade de aliviar o desconforto. E aí o que eu faço? Fujo da dor para buscar o prazer. É assim que o nosso cérebro funciona. Fujo da dor e busco o prazer. E aí começam as minhas desculpas procrastinadoras. Aí eu começo a me envolver em atividades procrastinadoras. Inventar outras coisas para fazer para não ter que enfrentar aquela tarefa que é tão ruim. Ina, querida, você chegou, amada. Euciene, Paula, sejam bem-vindas. A gente tá aqui desvendando as crenças procrastinadoras e entendendo que a partir dessas crenças e os sentimentos que essas crenças geram na gente, isso faz com que a gente paralise. E isso é muito ruim. E sabe o que é pior? Quando você inventa outra coisa para fazer no lugar que é muito prazerosa, o seu cérebro, a primeira impressão é que fica, né? O seu cérebro vai marcar aquilo como algo positivo. Você primeiro recebe a consequência positiva, o alívio. E lá adiante você vai ter a consequência negativa, que é o sentimento de culpa, a frustração. E como seu cérebro gravou essa emoção muito forte do alívio, se você não cortar suas crenças, você vai continuar procrastinando. Porque o seu cérebro vai entender que é melhor procrastinar, porque procrastinar te traz prazer. Você está começando a entender o que acontece dentro de você? Está começando a fazer sentido o que acontece aí dentro, porque primeiro eu preciso saber o que acontece dentro de mim para poder depois transformar. Não adianta chegar aqui e falar, ó, faça isso, tá? Mas por quê? Eu preciso entender como que um procrastinador exercita sua mente procrastinadora. Então vamos lá, eu tenho crenças procrastinadoras que faz dentro de mim sentimentos, traz sentimentos não muito bons, que vai fazer com que eu fuja da dor. E o cérebro da gente, ele decide assim. Ele foge da dor e busca o prazer em tudo. Por isso que quando uma pessoa, por exemplo, que tem um vício me procura, e eu percebo que a dor dele de continuar no vício não é maior do que o prazer que ele sente, eu sinto que ainda não está na hora dele sair do vício. Por quê? Porque a pessoa só sai do vício, a pessoa só sai de um hábito que faz mal para ela quando a dor de fazer aquilo supera o prazer de fazer. Porque o cérebro vai começar a fugir da dor. Então você gosta muito de um restaurante, você vai no restaurante sempre, só um exemplo basiquinho para você entender o que eu quero falar. Então você vai num restaurante que você sempre, desde criança foi, você sempre pedia lá uma carne XYZ deliciosa e de repente naquele restaurante o gerente muda, o chefe muda e você começa, a carne já fica dura, você começa a ter outras sensações em relação àquilo, já não é tão prazeroso, talvez seu hábito mude de ir lá, não é verdade? É a mesma coisa na nossa vida, no nosso cérebro, né? Então, a dor, ela precisa suplantar
o prazer para eu poder deixar de fazer determinada coisa. Tá fazendo sentido para vocês? Sofia, querida, seja bem-vinda. Agora existe, gente, 2 tipos de procrastinação. A procrastinação com limites de prazos e a procrastinação sem limites de prazos. Dan Ariely é um professor da Universidade de Duke. Ele fez uma pesquisa para saber a melhor estratégia para as pessoas procrastinadoras conseguirem entregar as suas tarefas. E o que foi que ele descobriu? Ele separou em 3 turmas. Naquele semestre, a primeira turma, ele não colocou nenhum prazo de entrega nos 3 trabalhos que a pessoa tinha que entregar no semestre. A segunda turma tinha uma data final de um dos trabalhos. E a terceira turma tinha data de início e fim nos 3 trabalhos. Qual turma você acha que entregou os trabalhos? Coloca aqui pra mim. Primeira, segunda ou terceira? Vamos lá. A primeira turma poderia escolher os prazos de entrega e de começar dos 3 trabalhos. A segunda turma, ela tinha uma data final para os trabalhos, para um dos trabalhos. E a terceira turma, ela tinha início e fim nos 3 trabalhos. Vamos lá. Elane acha que a turma 1, o Celso a turma 3. Vamos lá, quem dá mais? Vamos falando aí. Quem que vocês acham que cumpriu a regra? Bruno, 3. Ina, 3. Elisete, 3. Jaque, 3. Vou deixar vocês falarem mais um pouquinho. Dil, 3. Mais um. Dole 1. Dole 2. Dole 3. Cléria, 3. Vocês acertaram. A turma que entregou os trabalhos era a que tinha prazo de início e fim. Sabe por quê? Porque entra no jogo uma outra estrutura quando eu tenho um prazo de entrega. Porque até então a gente está falando do límbico, do emocional, brigando com o racional. Só que entra em cena uma estrutura da sobrevivência, que é o sistema amidaloide, que não são essas amígdalas. Quem vai me acompanhando sabe que a amígdala está ali, né, no nosso cérebro, no primeiro cérebro, né, que é da sobrevivência, do medo e da raiva, é ela que consegue tratar essas emoções. A amígdala, ela é o monstro da procrastinação. Porque quando ela percebe que ela vai perder um prazo e vai ser rejeitada, ela escandalosamente faz todo o sistema funcionar para que a gente não seja engolido. Então, para poder trabalhar com tarefas, coloque, você que é procrastinador, coloque data de início e data final para suas tarefas. Essa é a melhor estratégia. A melhor estratégia contra a procrastinação para tarefas que têm datas. Agora existe, gente, então já entendemos, né? Quando eu tenho um limite de início e fim, há uma maior entrega. Porém, gente, existem tarefas na vida da gente, existem coisas na vida da gente que não tem prazo. Às vezes aquela decisão que você precisa tomar em relação ao seu emprego, aquele sonho que você precisa começar a dar o primeiro passo, o exercício físico. Ana querida, bem-vinda, minha flor, tava com saudade de você. O exercício físico que você sempre vai protelando, procrastinando. Existe um tipo de procrastinação que não é tão falado, mas que é fonte de muita infelicidade. Porque a gente vira espectador da nossa própria vida. Muitas tarefas da nossa vida não vão ter prazo. Só que essas que não têm prazo, talvez nos custe mais não fazer. Então hoje eu venho trazer para você essa questão também. Quais são as 3 decisões que você ainda precisa tomar na sua vida, que você ainda não tomou? A palavra decisão, dentro dela, tem um detalhe importante, cisão. Você precisa cortar com alguma coisa. Com o que você precisa cortar? Para que você deixe de ser espectador da sua vida.
Porque o imposto de renda que você procrastina, eu tenho certeza que no último segundo da madrugada você consegue mandar. Mas o que está dentro de você que você procrastina e te faz se sentir um mero espectador da sua vida? Escreva. Escreva, porque hoje eu quero que você saia daqui com uma mente não procrastinadora para suas tarefas com prazo, mas também para suas tarefas sem prazo. Para suas tarefas que te tiram a paz quando você não cumpre. Que você sabe que está aqui dentro. Você sabe que precisa começar ou você sabe que precisa terminar. Tenha coragem de escrever agora aí nesse papel 3 decisões que você precisa tomar na sua vida. Não são tarefas com prazo, mas que você precisa tomar. Escreva aí, vou tomar um golinho de água. E você já com papel e lápis, nós já vamos entrar agora no nosso teste. Vamos descobrir o tipo de procrastinador que você é. Vai, escreva. Tenha coragem. Vamos lá? Escreveram? Me mandem aí coração. Posso continuar? Vamos fazer o teste? Tem coragem de descobrir agora qual é o seu nível de procrastinação? Eu tô achando engraçado que eu tenho uns amigos procrastinadores que falaram que eu vou na live amanhã, mas não estão. Procrastinaram. Ai, meu Deus do céu, eu vou brincar com eles. Eles vão assistir amanhã. Vamos lá. Olha como é nosso teste. O nosso teste vai ser o seguinte. Para cada... Oi, minha querida, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Para cada afirmativa, eu vou falar uma frase. Se ela for verdadeira, você não vai somar pontos nela. Se ela for falsa, você vai somar 1 ponto. Então, por exemplo, eu vou falar uma frase. Se você não faz isso, soma 1 ponto. Se você faz, não soma nada. Entenderam? Então vamos lá. Tomo decisões. Vivi, querida, chegou no início do teste da procrastinação. Pega aí um papel e caneta. O combinado é o seguinte. Se essa frase você faz, você não vai somar pontos. Você vai somar 1 ponto se você não faz essa frase. Se ela não tem nada a ver com você. Combinado? Então vamos lá. Primeira afirmativa. Eu tomo decisões de forma rápida e imediata e consigo avaliar as opções rapidamente. Se você faz isso, não soma nada. Se você não faz, bota um pauzinho aí. 1. Segunda afirmação. Eu sempre pago minhas contas no prazo. Raramente eu tenho que arcar com custos de juros por causa de atrasos. Se isso é verdade na sua vida, você não vai somar pontos. Se é mentira, soma outro ponto aí para você. Terceira afirmativa. Sempre que eu termino de cozinhar ou preparar algo na cozinha, eu lavo a louça logo em seguida. Se você faz, 0 pontos. Se não faz, soma 1 ponto. Eu não demoro a iniciar projetos ou tarefas que tenho que realizar. Se é verdade, 0. Não precisa somar nada, mas se isso é mentira na sua vida, soma mais 1 ponto. Estão me acompanhando? Vamos lá. Quando eu tenho tarefas recorrentes, diárias, semanais, mensais, eu sempre me programo para que essas tarefas sejam executadas sem surpresas. Então você tem tarefas que você sabe que tem que resolver e você sempre se programa para que ela não tenha surpresa na execução delas. Se isso é verdade, não soma ponto. Se isso não é verdade, soma mais 1 ponto. Outra alternativa. Eu sempre compareço aos meus compromissos e raramente preciso remarcar por me esquecer ou por ter algum problema com horários. Isso é real para você? Então não soma pontos. Se não é real, soma 1 ponto. Tudo que é falso vai ganhar 1 ponto aí no seu somatório. 7ª afirmação. Meu local de trabalho está limpo e organizado, por escolha minha, e não por obrigação. Malhado, tô lascado.
Tá feio, Jaque? Oi, Gui, seja bem-vindo, querido. Vamos lá. O meu local de trabalho, essa aí eu já li, tá? Que é o meu local de trabalho, está sempre limpo e organizado por escolha minha e não por obrigação. Então, essa é a 7ª. Se você já marcou, não marca de novo, não. Vamos lá para a 8ª. Oitava questão. Eu sou bom em organizar as minhas atividades. Eu raramente me atrapalho com datas e horários. Ainda bem que a Ju não tá aqui. Ju é nossa chefe. Se você não é bom de organizar suas atividades e sempre se atrapalha com datas e horários, soma mais um ponto aí pra você. Se você é bom, não precisa somar. 9. Sempre que sou questionado, respondo as perguntas rapidamente. Não deixo pra depois, eu sempre respondo. Verdadeiro, não soma ponto. Falso, mais um ponto. 10. Sou detalhista e organizado quando vou às compras. Raramente eu esqueço de alguma coisa que eu deveria comprar. Se é falso, mais um ponto aí para a carteira, gente. Se é verdadeiro, deixa passar. 11. Quando tenho alguma atividade agendada, eu sempre chego no horário e raramente me atraso para as minhas obrigações. Se isso é falso, soma mais um ponto aí para você. 12. Nunca me assusto ao conferir que horas são. Eu tenho uma boa percepção do tempo. Aquela pessoa, eita, já são tantas horas. Nunca me assusto, eu tenho a percepção. Falso, soma mais um. 13. Executo minhas atividades dentro do prazo. Quase nunca eu preciso de mais tempo para concluir tarefas que eu já havia me planejado. Verdadeiro ou falso? Se é verdadeiro, não precisa somar. Se é falso, manda ver. 14. A minha casa está limpa e organizada. Por vontade minha e não por obrigação ou porque outras pessoas a organizam. Eu organizo. Verdadeiro ou falso? 15. Eu não deixo meus e-mails se acumularem. Se é falso, soma mais um ponto. 16. Tá acabando. 16. Eu respondo meus e-mails e mensagens de maneira rápida e objetiva. 17. Agora eu quero ver quem é que faz isso. Quando o despertador toca, eu me levanto prontamente. Não costumo estender meu horário de levantar, nem ativo a função soneca do despertador. Malhado já tá suando aí. 18. Eu defino metas realistas e realizáveis e geralmente eu as conquisto. É verdade ou mentira isso aí? Vixe! Que despertador! Ai, meu Deus! 19. Eu tô me divertindo hoje aqui, hein? 19. Alguém não faz isso? Existe, né, já? Que alguém que não faça? 19. Eu sei exatamente o quanto eu recebo e o quanto eu gasto por mês. 19. 20. Estamos chegando no fim. Quando planejo ou eu sou convidado para uma festa de aniversário, eu sempre organizo com antecedência. Eu compro presentes, comidas, bebidas, decoração. Eu sempre faço com antecedência. Ei, meu amigo, saudade de você! Seja bem-vindo! Depois você volta, fica comigo na live daqui para o final, mas depois você volta para fazer esse teste que a gente está finalizando para saber qual é o seu tipo de procrastinador. 21º, gente, só faltam 5, hein? Vamos lá, força! Quem tá até agora, aguenta firme. 21º, quando eu estou trabalhando em algo, eu me concentro até a sua conclusão.
Se é mentira, soma mais um ponto aí na sua cartela da procrastinação. 22º, raramente eu me pego distraído ou pensando em coisas aleatórias. Normalmente está focado mesmo. 23º, não costumo ter que refazer as coisas. Quando eu começo a trabalhar, geralmente já sei os detalhes. Então não preciso voltar para refazer, eu já faço bonitinho. Penúltima afirmativa. Depois eu vou querer saber, hein, gente? Penúltima afirmativa. Quando estou de saída, raramente eu me lembro de algo que deveria ter feito. E não costumo pensar se realmente fiz ou não alguma coisa. Então aquela coisa, né? Eu fechei a porta. E... verdadeiro ou falso? Eu sou o cachorro do Up. Vamos pro último. Ai, gente, essa live tá divertida demais. Vamos pro último. Raramente eu me sinto sobrecarregado e eu tenho a sensação de que as coisas acontecem de forma organizada na minha vida. Quantos pontos vocês fizeram? Quem compartilha comigo? Conta aí pra mim. Quem tem coragem? Aqui a gente está no ambiente seguro. Podemos compartilhar. Quem tem coragem aí? Já vou dizer o resultado. Ninguém! Ninguém tem coragem de compartilhar comigo? Vamos lá. Vamos lá então. Se você... Ah, Alina, gostei. 6. 14, Elane. Dil, 12. Manhinha, 9. Tá bom, vocês estão no... Ana, 6. Elisete, 15. O Malhado não quer falar. Ina, 15. Jaque, 21. Jaque. Ai, Jaque. Ai, meu Deus, que engraçado. Vamos lá. Ah, tá. Jaque tá falando que tem em defesa o TDAH, tá certo. Celso, 20, mas tem 4 pontos que é verdadeiro ou falso, dependendo da época do ano. Ah, tá. Então, em determinada época do ano, você é mais procrastinador ou menos. Tá bom. Tá valendo. Malhado, 20 também. Vamos lá, então, gente. De 15 a mais. Então, quem fez 15 a mais tá no nível de procrastinação crônica. Infelizmente, você tá no nível mais profundo da procrastinação. Né? E isso é uma condição perigosa porque acaba travando muitas áreas da sua vida, né? E acaba que você se coloca numa posição muito aquém das suas capacidades e perde ótimas oportunidades de crescimento por conta dessa postura de procrastinar. E aí eu vou te convidar a pensar quais são as crenças que existem por trás dessa procrastinação. Já já eu vou trazer a estratégia para a gente poder sair desse nível de procrastinação. De 10 a 14, a gente chama de procrastinação elevada. É um nível que está beirando a procrastinação crônica. E aí eu te convido a separar um tempo para refletir sobre as suas atitudes e as desculpas que você usa para procrastinar. E o que está causando de fato essa procrastinação? Qual é a dor que você está fugindo? Né? Então, embora esse nível não seja tão ruim, é um nível ainda perigoso. De 5 a 9, é um nível normal de procrastinação. Embora existam ainda alguns ajustes a fazer. Então, você está aí no caminho certo para alcançar esses níveis de produtividade. Isso de 5 a 9. De 4 ou menos é a procrastinação mínima. Então, está faltando muito pouco para a pessoa virar assim uma pessoa hiperprodutiva que utiliza-se bem do tempo e sim, tem também seu momento de descanso, vive sem ser um espectador da própria vida, tá? A gente nunca vai alcançar um nível 100% perfeito sem procrastinação, porque nós vamos procrastinar. É natural do ser humano procrastinar, nem que seja para poupar energia, o cérebro fazer isso.
Mas a gente pode aprender, e eu quero trazer 4 estratégias para você. A gente pode aprender como deixar de procrastinar. Então vamos lá. Primeiro, vamos quebrar o ciclo da procrastinação. Então, como que você vai aprender a quebrar esse ciclo? Em primeiro lugar, eu te convido que você faça isso com muito amor, que você escreva, finalizando essa live já, nada de procrastinar, finalizando a live, que você escreva quais tarefas você costuma procrastinar mais. Escreva. Tome consciência das tarefas. Depois do lado, então você vai escrever, passou uma linha. Do lado de cada tarefa, eu quero que você escreva qual é a desculpa que você se dá. Então você tem ali as tarefas que você costuma procrastinar. Na outra coluna, quais são as desculpas que você costuma se dar. Na terceira coluna, você vai colocar quais são as atividades que você costuma fazer quando você quer procrastinar. Então tem gente que, eu vou andar, sei lá, de bicicleta, eu vou olhar minhas redes sociais. Quais são as atividades que você costuma fazer? E se pergunte, por trás disso, que crença que está presente dentro de mim para eu agir dessa forma? Lembrando as 6 grandes crenças, você pode encontrar outras, mas essas são 6 grandes crenças que a psicologia traz pra gente da procrastinação. Primeira crença, ninguém manda em mim. Então se ninguém manda em mim, eu não vou fazer mesmo, porque ninguém manda em mim. Carol, meu amor, estamos falando das crenças de procrastinação. Então a primeira crença, ninguém manda em mim. Segunda crença, se não for incrível, é horrível. Ou seja, você procrastina o fim de um projeto, porque nunca vai estar incrível aos seus olhos. Então esse perfeccionismo. Terceira crença, da falta de energia. Só posso fazer alguma coisa se eu estiver me sentindo bem. E aí você nunca vai estar no seu nível ultra mega de energia. Acaba que você procrastina iniciar as suas tarefas. Quarta crença, a vida é curta. Então você vai estar sempre buscando recompensa imediata, um prazer o tempo todo. E você vai querer fugir da dor, principalmente se a dor forem tarefas que não te trazem tanto prazer assim em fazer. Quinta, intolerância à incerteza. Isso aqui é quando a gente procrastina uma decisão que a gente precisa tomar. Então, eu tenho esse relacionamento, eu sei que eu preciso sair desse relacionamento, mas como eu não sei o que eu vou encontrar lá fora, então acho que eu vou ficando aqui, né? E eu procrastino. Ou esse emprego, eu já percebi que não tem nada a ver comigo onde eu tô, mas vai que no outro lugar é pior, né? Então eu vou ficando por aqui. E aí eu procrastino essas decisões, né? E a sexta crença é a crença da falta da capacidade, ou seja, eu não consigo, eu não dou conta. Então se eu não consigo, não dou conta, eu nem vou tentar, então eu nem faço, eu deixo para depois. E aí, quando vierem essas crenças, eu vou querer que, depois de você escrever essas crenças, que você escolha 3 crenças positivas para você repetir para você. Na psicologia positiva, a cada crença negativa, a gente consegue sobrepô-la com 3 positivas. Então, quando vier, por exemplo, essa crença, né? Eu não consigo, digamos que seja a sua crença, eu não consigo, você vai colocar a sua mão do lado direito da sua cabeça, né? Que é o lado criativo. E você vai agradecer seu cérebro por te lembrar. Você vai falar obrigado por me lembrar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é nosso fiel escudeiro. Ele só tá lembrando uma coisa que você já repetiu para ele a vida toda. Então você agradece a ele. Obrigado por me lembrar. E aí coloca a mão no seu coração e ancora em outra emoção. Aí você vai falar. Então se sua crença era não consigo, obrigado por me lembrar. Mas eu prefiro acreditar que eu dou conta. Eu prefiro acreditar que eu vou conseguir desempenhar essa tarefa. Eu prefiro acreditar que eu sou incrível. Pronto, 3 crenças positivas. Daqui a pouco tô ali no meio da coisa, não consigo. Obrigado por me lembrar, mas eu prefiro acreditar que eu vou dar conta dessa tarefa. Eu prefiro acreditar que dessa vez eu vou chegar até o fim. Eu prefiro acreditar que eu sou incrível. Então agradeça e ancore outras 3 crenças no lugar. Você vai quebrar o ciclo da procrastinação baseado nessas crenças. Não duvide, acredite, porque sim, é possível. Segunda estratégia. Então a primeira estratégia é essa, tá? Segunda estratégia. Conte de 5 até 1 e diga agora.
Despertador tocou. Não vai botar soneca. Você vai fazer 5, 4, 3, 2, 1. Agora. Tenho que responder um processo. Nossa, mas tô com uma preguiça, processo chato. Opa. 5, 4, 3, 2, 1. Agora. É uma estratégia, outra estratégia infalível. Então conte de 5 a 1 e diga pra você agora, dê essa regra, dê essa ordem pro seu cérebro. Terceira estratégia. Essa estratégia eu uso em tudo na minha vida. Divida as tarefas em tarefas menores. Todos os projetos que eu gerencio, eu gosto de gerenciar, né, com o método ágil, o método Scrum, que é exatamente isso. Eu tenho uma tarefa grande, eu divido em menores. Então, ao invés de você pensar, meu Deus, eu tenho que fazer o meu TCC, não, divida em menores. Eu tenho que escrever a introdução do meu TCC essa semana. Faça pequenas tarefas, escreva, coloque essas pequenas tarefas com prazo de início e fim. Eu fiz assim meu TCC da PUC. Era cada semana eu sabia o que eu ia escrever, que tema eu ia escrever. Eu fiz o esqueleto, falei, tá bom, então nesse dia é isso, nesse dia é isso, nesse dia é isso. Pronto. Então você não precisa pensar no grande, você vai pensando nos pequenos passos. Arrumar a casa. Arrumar a casa. Eu tenho aqui na minha agenda. Um dia é o quarto, outro dia é o banheiro. Outro dia a cozinha. Então vai ficando mais palpável. E toda vez que você executar pequenas tarefas, celebre. Porque aí, lembra que eu falei pra vocês? O cérebro ele tem que começar a encontrar prazer não só na procrastinação, como também ele tem que encontrar prazer na execução da tarefa para poder repetir. Então, se você consegue, se você se propôs a fazer aquelas tarefas naquele dia e você consegue fazer, no final do dia, celebre. Se agrade. E seu cérebro vai começar a mudar uma chavinha. O que antes era dor começa a ser prazer. Se é prazer, ele joga dopamina. Se ele joga dopamina, ele vai fazer com que você faça da próxima vez a sua tarefa. E a última dica. Nós falamos muito aqui que uma procrastinação tem a ver com uma guerra que acontece dentro do nosso cérebro, que é o sistema racional e o sistema límbico emocional. Né? O sistema emocional contra o racional, sendo que o emocional é imediatista, ele quer agora, é o prazer imediato, vendo o presente, e o racional ele consegue olhar para o futuro, planejar a longo prazo. Então ele consegue abrir mão de algo imediato para poder ter o prazer a longo prazo, né? Então, como existe essa guerra e como a gente já viu que neurobiologicamente pessoas procrastinadoras elas têm um déficit de ativação do nosso córtex pré-frontal, um exercício que você pode fazer todos os dias que vai fazer com que aumente essa conexão, mesmo você tendo TDAH, toque, depressão, ansiedade, mesmo você tendo déficit para regular suas emoções, se você começa a fazer regularmente esse exercício, você vai aumentar suas conexões cerebrais no córtex pré-frontal. Que exercício é esse? Quem está comigo nas lives já sabe. Meditação, mindfulness, oração contemplativa. Ah, Kel, mas eu não sei fazer. Tem muitos aplicativos que podem te guiar. Tem muitos canais legais no YouTube que podem te guiar em meditações de 10, 15 minutos. Imagina, você acorda, eu faço isso, eu acordo antes de todo mundo. Em meus primeiros 10 minutos eu faço minha meditação. E já foi comprovado, gente. Foi feito um teste com pessoas até sobre resiliência. Colocaram eletrodos no cérebro, ressonância, né, magnética funcional, na cabeça das pessoas, de dois grupos, né? Os dois grupos iam assistir um filme de terror. Pois o grupo que meditou antes do filme de terror, ele teve 30 vezes mais atividade no córtex pré-frontal que o outro grupo. Eu tô falando de 30 vezes. Então, se você percebe que você não consegue regular suas emoções, se você procrastina demais, é porque talvez seu córtex pré-frontal esteja perdendo nessa guerra. E é chegada a hora, então, de usar as armas.
fortalecer, assim como musculação. Fortalece aí seu músculo para quando você precisar você poder carregar um bonde. Então comece hoje a sua meditação. Uma meditação pela manhã, uma meditação à noite. E vai fortalecer o seu córtex. E aí, eu queria finalizar com uma questão. Fez sentido para vocês tudo isso, essas estratégias? Estão dispostos a colocar em prática essas estratégias, gente? Manda coração aí se fez sentido para vocês. Quero saber. Que bom, que bom. Que bom que tá fazendo sentido. Eu desejo demais que vocês coloquem em prática. Eu tenho uma vida muito produtiva, gente. E eu coloco em prática essas estratégias. Se você olhar meu calendário, eu faço meu calendário semanal, né? Minhas atividades semanais estão todas divididas em tarefas. Então no dia tem um trilhão de tarefas para cumprir. E quando chega no final do dia eu dou check em tudo. Caramba, me celebro. Nossa Senhora. Muita gente fala, Kel, parece que seu dia tem mais de 24 horas. Como é que você consegue fazer tanta coisa? Porque eu abri mão da procrastinação. E esse 5, 4, 3, 2, 1, agora eu sempre mando eu fazer. O que é malhado? Tem um jogo chamado Plane que me ajuda muito. É um jogo de meditação assistida, excelente. É fazer meditação pela manhã e à noite para aumentar essas conexões do córtex. Façam isso e vocês vão sentir diferença, além das outras estratégias. Quebra o ciclo da procrastinação, percebendo qual é a sua crença, qual é o seu padrão de comportamento. Vai lá no 5, 4, 3, 2, 1. Não tenha medo de fazer 5, 4, 3, 2, 1. Divida suas tarefas em pequenas tarefas e celebre quando fizer e fortaleça aí as suas conexões. A memória de curta duração, a memória, Celso, ela na verdade antigamente se achava que era em um lugar só, mas a memória, ela permeia todo o cérebro, tá? Mas quando a gente vai fazer essa projeção do futuro, é o córtex pré-frontal que faz, tá bom? Isso é verdade, a Kel é elétrica, o dia dela tem 25 horas, a Ana falando, ó. Pois é, verdade mesmo. E eu queria terminar, gente, com uma reflexão aqui para vocês, né? E a reflexão é que tudo que a gente tem na nossa vida é nosso tempo. Então, tempo é vida. E o nosso calendário da vida tá aí. E ele não vai poder ser mudado. Né? Tá escrito na Bíblia que a gente não pode acrescentar um côvado à nossa vida. Côvado era a medida do cotovelo ao dedão. Ou seja, eu não posso acrescentar isso aqui ao meu tempo de vida. Tá aí. O que eu tiver que viver tá aí. E coisas importantes precisam ser feitas na minha vida. E precisam ser feitas hoje, não amanhã. Eu preciso amar hoje, eu preciso perdoar hoje, eu preciso viver o meu hoje, tomar as minhas decisões, cisão, cortar com algo, para poder viver plenamente hoje. O amanhã não nos pertence. E eu queria deixar essa reflexão com vocês na noite de hoje. Decidam viver a sua vida sem procrastinar, porque ela está passando. E tudo que você tem é o agora. Que a sua decisão então seja agora. E você seja feliz hoje. Tamo junto? Concordam comigo? Então vamos deixar de lado toda a procrastinação. Vamos deixar de lado toda a crença que nos impedem de vivermos os nossos propósitos de vida. E vamos ser felizes. E eu espero vocês no nosso próximo Cá com os Meus Botões, na semana que vem. Quero muito saber se está fazendo sentido para você. Se fizer sentido, essa live vai ficar gravada. Encaminha para as pessoas que você ama, marca elas na live,
e me manda mensagem, diz: Kel, tá valendo a pena, eu preciso saber se o que eu tô fazendo tá valendo a pena para você. Porque eu tô fazendo com todo o amor do mundo, sem procrastinação, porque eu sei que a nossa vida é aqui, é agora, é nesse momento. E a gente vive de pequenos momentos. Obrigada pela sua presença aqui, obrigada pela generosidade de estar aqui me ouvindo, obrigada pela partilha, pelas risadas. Muito obrigada por sua presença e te espero na segunda-feira que vem. Beijo enorme no coração de cada um de vocês. Boa noite, meus queridos.